E aí, pessoal, prontos para mais conteúdo do nível básico aqui do nosso CT Super Poker? Espero que vocês estejam gostando. No último bloco a gente falou sobre a capacidade das pessoas entenderem, chegarem no jogo da forma correta, né? Ou seja, chegarem no jogo entendendo que o poker é um jogo de pessoas, entendendo que vale mais a pena você avaliar se as outras pessoas acertarem aquelas cartas comunitárias ou se você mesmo acertou as cartas comunitárias, e não jogar dependendo de você acertar as cartas comunitárias ou não. Nesse vídeo eu quero ir de novo mais para a parte técnica. Eu acho que todos os lugares que vocês procurarem fora aqui do CT Super Poker, vocês vão encontrar as regras, vocês vão encontrar o ranking de mãos, a hierarquia de mãos, né, 1 par, 2 pares, essas coisas todas. Eu quero que o que eu gostaria aqui, os outros instrutores também gostariam de passar aqui para vocês, que estão participando da nossa escola, é um tipo de ensinamento, tanto no básico, quanto no intermediário, quanto no avançado, que seja a realidade do que a gente faz mesmo, a realidade de como a gente pensa o jogo, de como vocês vão se tornar vencedores no poker, como que vocês vão encontrar o poker de uma forma, conhecer o poker de uma forma desde o início que já seja uma forma mais lucrativa. Então por isso que eu estou sempre selecionando, mesmo nesse nível básico nosso, eu estou selecionando assuntos e temas de abordagem em relação à natureza primária do jogo de uma forma mais profissional, de uma forma mais voltada para a lucratividade, beleza? Então eu queria falar para vocês agora sobre agressividade e passividade, beleza? Se no vídeo anterior eu falei para vocês que é mais importante vocês analisarem as outras pessoas do que as suas próprias mãos, não descartando que as suas cartas sejam importantes. Elas são importantes, nós vamos falar no próximo vídeo provavelmente da força de cada uma das cartas que você recebe, da combinação de cada uma das cartas que você recebe, mas o que eu quero passar para vocês agora é que a tendência de jogadores que fazem sucesso no poker, elas vêm da agressividade e não da passividade. Tem um dado que é muito importante para isso. 76% das mãos de poker que são jogadas, elas não acertam o flop. Ou seja, você pegou suas duas cartas que você recebeu lá, escolhe aí qualquer carta, 7, 8 de espada, 7, 2, par de as, as e rei, qualquer carta que seja. 76% das vezes aquelas cartas não acertam o flop, ou seja, o flop vem e não ajuda a melhorar aquelas duas cartas. Então, se você tem 7 e 5, por exemplo, o flop não vem 7, 5 e rei. O flop vem rei, dama e 8, dama, valete e 3. Ele não melhora as suas duas cartas, ou seja, você na grande maioria das vezes, 76% é uma matemática muito forte, na grande maioria das vezes as pessoas erram o flop. Então, se elas erram o flop, significa que quanto mais você desprender do seu patrimônio, que foi o que eu falei para vocês no vídeo anterior, quanto mais agressivo vocês forem, mais tendência de vocês puxarem mãos para vocês, puxarem ficha para vocês. Quanto mais passivo vocês forem, o que significa o cara passivo na mesa? O agressivo é aquele cara que põe ficha, bate o flop, é a vez dele de falar ficha, bate o turn, aposta de novo, e aposta de novo, ele está o tempo inteiro ele comandando a situação. Quanto mais você for agressivo, mais a tendência de você jogar esses 76% das vezes que as pessoas erram as cartas ao seu favor. Por quê? Porque elas vão olhar uma aposta vindo em direção a elas, e elas vão calcular se o que elas estão segurando combinou com o que bateu no flop. Se não combinou, elas vão jogar fora. Então isso é uma matemática muito forte. Quanto mais passivo você for, o que significa ser passivo na mesa? Significa aquele cara que ele está sempre pagando a aposta dos outros. Ele não é o cara que gera o boleto, ele não é o cara que gera a ação. Ele é o cara que paga a ação que uma outra pessoa está gerando. Então significa que quanto mais você for passivo, mais você está jogando contra aquele 76% de vezes que você não vai acertar o flop. Ou seja, você está sendo parte da matemática, parte da estatística derrotada do jogo. Você está dentro daquele 76% e aquilo lá está se voltando contra você. Você fala assim, cara, vou jogar uma combinação de duas cartas de novo. Joguei, bateu o flop, não acertei. Joguei, bateu o flop, não acertei de novo. Joguei, bateu o flop, não acertei. E quando você vai ver, você começa a entrar num cenário que você fala, nossa, mas aquele cara ali, toda vez ele acerta, né, cara? Toda vez ele tem jogo, incrível, cara. E não é, na verdade, ele tem a mesma quantidade de vezes de jogo, ele acerta o mesmo número de vezes que você. Só que ele é o cara que gera a aposta, ele é o cara que coloca a ficha no meio da mesa. E você fica à mercê de saber se você acertou ou se você não acertou. Se vocês conseguirem entender esse cenário, eu acho que vocês entram pro jogo, entram pro poker, pro Texas Hold'em, de um formato completamente diferente do que a grande maioria das pessoas entram pro Texas Hold'em. Vocês entram primeiro, não analisando aqueles tutoriais básicos do jogo que existem, que só falam das regras, que só falam das posições, que só falam da combinação de cartas.
mas não falam do que está por trás disso. E aqui no CT Super Poker a gente quer mostrar para vocês exatamente o que está por trás desse cenário todo. E é exatamente o princípio básico, o inicial, é exatamente isso. Ser agressivo é mais lucrativo do que ser passivo na mesa de poker. É muito mais importante você agredir, você se desprender de ficha, do que você ficar pagando apostas dos outros. Beleza? A partir daí a gente vai entrar num outro conceito, que é um conceito de posição. Quando eu falei para vocês que a mesa é composta de 9 pessoas, e nós vamos manter essa formatação de 9 pessoas. Para vocês entenderem melhor, e vocês vão ver nos outros vídeos, nas outras centenas de vídeos que a gente tem aqui dentro do CT Super Poker, que existem torneios de mesa com 6 pessoas, torneios de heads up, que é mano a mano, que é 1 contra 1, existem torneios de 4 pessoas na mesa, existem vários tipos de torneio, mas o que de 9 é o mais famoso. Beleza? Então, em uma mesa de 9 pessoas, a gente tem uma nomenclatura para cada posição. Essas posições elas vão se alterando a cada mão, porque a cada mão o botão anda para a pessoa do lado esquerdo, então o baralho ele corre da esquerda para a direita, certo? Então eu sou o dealer, aqui eu sou o cara que estou dando cartas para todo mundo, eu não estou jogando. Então a posição à esquerda é a posição de jogo dealer, é a posição oficial de jogo chamada dealer, que tem o botãozinho D ali, um botãozinho branco com D no meio, na frente dele. Depois é o small blind, depois é o big blind. A partir da esquerda do Big Blind, onde começa o jogo, foram criadas nomenclaturas para cada uma dessas posições. Essas nomenclaturas elas indicam o quão boa é a posição e o quão ruim é a posição. A primeira posição à esquerda do Big Blind é chamada de UTG. UTG é uma sigla que significa Under the Gun. É o cara que está na mira do revólver. É o cara que está na pior situação da mesa. E depois eu vou explicar o porquê que é pior. Então, o que eu quero que vocês entendam nesse vídeo agora é a nomenclatura das posições. UTG, UTG mais 1, que é o Under the Gun, o segundo Under the Gun. Aí entram 3 posições de MP, que é Middle Position. MP1, MP2, MP3. Middle Position 1, Middle Position 2, Middle Position 3. E depois entram as 3 posições melhores da mesa, que vocês vão entender no próximo vídeo também porque elas são as melhores. Entra o Hijack, o Cutoff e o Dealer, que é essa posição. Voltou aqui para a cadeira do Dealer, para a primeira posição, que é o City. Ou é o City 1, muitas vezes, ou é o City 9, dependendo de como for o sorteio para quem vai começar. O que importa é o seguinte, acabou uma mão, o botão vai para o lado esquerdo, vai para aquela posição que na mão anterior foi o Small Blind, agora ele é o botão, o cara que foi o Big Blind é o Small Blind, o cara que foi o UTG na última mão agora é o Big Blind, e por aí começa. UTG, UTG mais 1, MP1, MP2, MP3, Cutoff, Hijack e Dealer. Acabou aquela mão, vira tudo de novo, uma casa para lá. Acabou, vira outra lado. Ou seja, todo mundo tem a melhor posição da mesa, a pior posição da mesa, a posição de meio de mesa, conforme o baralho vai rodando, conforme as mãos vão acontecendo. Beleza? Então eu quero parar esse vídeo por aqui para que vocês decorem e que vocês entendam a nomenclatura das posições. Não deixem de decorar isso, porque isso é importante para todos os vídeos que vocês vão ver aqui no CT Super Poker. Não só comigo de instrutor, mas como todos os outros instrutores, Padilha, Bueno, Redão, Crespo, todo mundo vai em algum momento falar da nomenclatura das posições. Então isso é um conceito básico, entenda a nomenclatura, Under the Gun, Middle Position, Hijack, Cutoff e botão. Beleza? E no próximo vídeo a gente vai falar da importância dessas posições. Fechado? Valeu galera, vambora, continua aqui no CT Super Poker.